Louvado seja Deus, paz de Cristo a todos, que o Senhor nos dê da sua graça hoje, agora, neste momento, nos encha da sua unção pelo Espírito Santo para ministrar a sua palavra, que a sua palavra alcance o seu coração e a graça, ela superabunde na sua vida, porque onde tem a graça, tem o resultado da graça. Se não tem graça. Então vamos ministrar a palavra de Deus, que o Senhor nos conduza e nos abençoe. Amém. Romanos capítulo 9, o verso 30 ao 33 diz assim: Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la? Todavia, a que decorre da fé, Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: Eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. No mundo, desde toda a história, sempre houveram grandes revoluções. Nós sabemos que existiu a revolução da escrita, a revolução industrial, a revolução científica, tecnológica. Hoje nós vivemos no mundo da virtualidade, das redes sociais, da internet. E existiu as revoluções nas ciências humanas, né? Na psicologia, na psiquiatria. E o mundo está sempre evoluindo, isso é bom. Mas a maior de todas as revoluções chama-se graça, chama-se a cruz de Cristo, a ressurreição, chama-se a pessoa de Cristo. Esta é a maior revolução que já houve em toda a humanidade. E nós, vivemos debaixo dessa graça, dessa maravilhosa graça, da expressão, da manifestação e da revelação do amor de Deus que está em Cristo. Não é isso? Cristo, a esperança da glória. Então, Israel, aleluias, Israel, tropeçaram na pedra de tropeço e rocha de escândalo. Por quê? Como foi dito aqui, eles quiseram viver pelas obras. Mas viver pelas obras não é ruim, porque Deus preparou as boas obras para que nós andássemos nelas. Mas Israel, ele que estava sob o regime da lei, é isso? Eles começaram a se identificar com a letra morta e não com o espírito da lei, porque o fim da lei é Cristo, o fim da lei é o amor, o fim da lei é Cristo para a salvação de todo aquele que crê, porque a promessa foi feita pela fé de Abraão, a fé em Abraão. Abraão creu, e todo aquele que vive pela mesma fé que teve o crente Abraão, vive na esperança do Cristo, do Messias. E eles foram viver debaixo da letra morta da lei e se tornaram religiosos. Suas obras eram obras mortas, trapos de imundícia diante de Deus, porque praticavam o culto de si mesmo, a adoração deles não era genuína, a religião deles era uma religião pautada, não é isso? Em suas próprias produções, em suas próprias vaidades. E eles eram zelosos, não é isso? Do endro, do dízimo, da hortelã, do cominho, mas negligenciavam o mais importante da lei, a misericórdia, a justiça e a fé. E quando o Messias vem, quando Cristo vem contrastar com tudo isso. Cristo vem mostrar o quê? Que a lei, veio cumprir a lei, que a lei é santa, perfeita e boa. E que o espírito da lei é o amor, que o espírito da lei apontava para Cristo, para a graça. Entendeu? E eles tropeçaram porque não enxergaram Cristo, não enxergaram o princípio verdadeiro da lei, o fim verdadeiro da lei, não enxergaram a oferta da graça, que não pode ser comprada, não pode ser bajulada, não pode ser negociada,
mas é uma oferta gratuita de amor, de sacrifício, de perdão e de verdade. E isso foi um tapa na cara do sectarismo judaico, dos israelitas. E eles se perderam e não viram o dia da sua visitação, o dia da manifestação da graça da pessoa de Cristo. Porque ele vim para os meus, mas os meus não me receberam. Mas a todos quantos me receberem, dar-lhe-ei o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos não da carne, nem da vontade do homem, nem do sangue, mas da vontade de Deus. É isso? A lei veio por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. É isso? Então Jesus vem e diz: vocês erraram o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vocês no tabernáculo tinham as portas, 3 portas, que eram 3 caminhos. A primeira porta era, isso, onde ficava o holocausto. A segunda porta, onde ficava o testemunho. E a terceira porta, o Santo dos Santos, não é isso? Era o encontro direto com a Shekinah, a presença de Deus. E todas essas portas, esse caminho, apontavam para Cristo. É isso? Toda a obra de tipos e figuras são sombras, não é isso, da realidade. A realidade é Cristo. Então, a realidade chegou, Cristo chegou, o amor verdadeiro chegou, a verdade absoluta chegou, o perdão completo chegou, o amor sacrificial chegou, o Filho de Deus chegou, manifestando amor e graça, para que nós, nele, sejamos justificados no que ele disse, no que ele fez, em quem ele é, e não naquilo que nós dizemos, fazemos ou somos, mas tudo que fazemos, dizemos, ou cremos, ou somos, tem que existir enquanto corpo de Cristo como resultado de quem ele é em nós. Por isso a graça tem um resultado. Por isso ele nos salva, é obra dele, e ele nos prepara as boas obras para que nós andemos nela. E ele fala: bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os limpos de coração, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados que são perseguidos por causa do meu nome, bem-aventurado vós quando os injuriarem e disserem toda sorte de males contra vós, assim como fizeram com os profetas. Entendeu? Nós, os que estamos debaixo da graça, somos felizes. Os que vivemos no espírito verdadeiro da lei, que é o amor, somos os felizes, somos os justificados. Os que olhamos para Cristo, os que cremos em Cristo, os que recebemos a Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. A lei diz: não matarás. Cristo diz: todo que se irá contra o seu irmão é homicida. A lei diz: traga a sua oferta. Cristo diz: antes vá se reconciliar com teu irmão, depois traz a tua oferta. A lei diz: não adulterarás. A graça diz: se só com o teu olhar desejares, já adulterou. A lei diz que você tem que arrancar um olho, arrancar um braço, arrancar uma perna por causa dos escândalos. A lei diz: olho por olho, dente por dente. A graça diz: não resistais ao perverso. A lei diz: ama o teu próximo amas ao teu próximo e odias ao teu irmão. A graça diz: ama ao teu inimigo. Louvado seja o nome do Senhor. E orai pelos que vos perseguem. Conclusão: a lei mata. A letra da lei mata. A lei mata. A espada da lei mata. Mas a cruz da graça salva, liberta, cura, transforma, gera vida. E tudo isso está na pessoa de Cristo. Não podeis adorar 2 senhores, não podeis viver pelas obras, não podeis viver pela letra da lei. Tem que viver pela graça. É a graça que gera vida pelo Espírito Santo que habita em nós. É o Espírito Santo que clama e diz: Abba, Pai, testifica que somos filhos de Deus. Amém? Porque a nossa justiça é justiça própria. A nossa verdade é relativa. O nosso amor é interesseiro. Não é isso? O nosso perdão é condicional. A nossa religião é trapo de imundícia, é culto de si mesmo. Mas a graça está em Cristo. Ele é o Salvador do mundo. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é a porta, ele é o bom pastor, ele é a ressurreição da vida e a vida. Ele é o Filho de Deus, ele é o Salvador do mundo.
Nele nós temos graça, justificação, perdão, nós temos vida eterna. Amém? Graça, a maior revolução, não pode ser comprada, não pode ser merecida, não pode ser conquistada. É uma oferta de amor, perdão, sacrifício, vida, vida eterna. Graça é Cristo. Sai da lei e vem para a revolução da graça. Vem para a luz, vem para Cristo. Amém? Fique com Deus, fique na paz. Que Deus te abençoe hoje e sempre, no nome de Jesus.